Salve, salve rapaziada do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites e análise de futebol para este sabadão, dia 31 de maio, dia da grande final da Champions. Separei 10 jogos analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva aqui no nosso canal. Caiu de paraquedas e tá gostando dos nossos palpites, deixa o like para estar fortalecendo o nosso canal. Ativa o sininho de notificações para receber as nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com um amigo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar como você através de nossos palpites. Dê essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui dentro do YouTube. Lembrando, aposte com responsabilidade e aposta apenas para maiores de 18 anos. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise vai começar pelo campeonato da Suécia, o jogo do Elfsborg versus Hammarby, início às 10 da manhã. É um confronto do terceiro colocado versus o quarto colocado. A equipe do Elfsborg tem 25 pontos, ou seja, um ponto à frente. É uma equipe que tem um bom ataque ofensivo. É o melhor ataque da competição, é empatado com o Mijaubi. E a equipe do Hammarby é uma equipe que tem uma defesa sólida. Então vai ser um jogo bem interessante. Em 5 jogos o Elfsborg venceu todos, vem batendo mais de 2,5 gols nos últimos 3 jogos. E a equipe do Hammarby, meu parceiro, 5 jogos batendo over 1,5 gol e 3 deles. O último confronto foi 0 a 0. Aliás, nos últimos 3 confrontos aí o Hammarby não perde. Para essa partida, acredito que vai ser um jogo de bastante marcação, principalmente por essa equipe do Elfsborg. É uma equipe que costuma marcar bem e fazer os gols lá na frente. Então, apesar da equipe do Hammarby vir vencendo aí em 2 dos últimos 3 confrontos, em casa, a equipe do Elfsborg tem autoridade, já que nos últimos 10 confrontos aí não sabe o que é perder. Então vou confiar aqui nessa chance dupla, Elfsborg com empate, e sendo bem usado aí, é um jogo para gols, um jogo para mais de 1,5, over 1,5 nessa partida. Vamos agora para o campeonato turco. Temos o jogo do Fenerbahçe versus Konyaspor, às 10 da manhã. É o confronto do vice-líder versus o 10º colocado. A equipe do Konyaspor não briga mais por nada, 46 pontos, não cai mais de divisão, nem consegue almejar mais nada nesta competição. A equipe do Fenerbahçe também é uma equipe que joga para o cumprimento de tabela. Acredito aí que essa segunda colocação está muito bem garantida, restando apenas 3 jogos para o término do campeonato. Só pode chegar a 90 pontos. Galatasaray já é campeão e a equipe do Fenerbahçe é o vice-campeão. Então, para essa partida, a equipe do Fenerbahçe vem a 5 jogos batendo over 2,5 em 4 deles. E o Konyaspor, 5 jogos batendo over 2,5 em 4 deles. Nos últimos 5 confrontos aí, a equipe do Fenerbahçe venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Então vai ser um jogo bem interessante. Eu tô em casa para fechar a temporada aí em alto nível. Acredito que o Fenerbahçe pode vencer, mas como é uma equipe que não briga por muita coisa, vou acreditar no mercado para over goals nessa partida. O mercado para over goals, dependendo das odds. Vamos lá, um jogo para over 1,5 está pagando baixíssimo. Podemos buscar aqui esse mercado para over 2,5. E como mira a posição do possível zebra aí, muito cuidado nessa equipe do Konyaspor da Turquia. Bom, agora temos a grande final da Liga dos Campeões Champions. Temos o jogo do PSG versus Internazionale de Milão. Esse jogo tem início às 16 horas. A equipe do PSG chegou aqui em alto nível nessa partida, meu parceiro. É uma equipe que conseguiu despachar uma equipe como Bayern de Munique e o Arsenal nas semifinal. A equipe da Internazionale também despachou um gigante, Barcelona. Então, a equipe da Internazionale vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 3 deles. Vem aí com boa série de visibilidade, 6 jogos de invisibilidade. O PSG vem a 4 vitórias consecutivas. Nos últimos 5 jogos bateu over 2,5. Vale ressaltar que a equipe da Internazionale chega a essa final após empatar com o Barcelona em 3 a 3 no jogo de ida e no jogo de volta também, meu parceiro. Então foi um duelo praticamente aí, contando os 2 duelos,
foi jogo para 6 gols em cada duelo, ou seja, 13 gols, porque a Internacional fez um gol na prorrogação. Então foi um jogo daqueles, um jogo muito interessante de se assistir, um jogo gostoso. E nos últimos 3 confrontos, a Inter perdeu um, venceu um, empatou um e bateu ambos marcas nos últimos 3 confrontos. Então vai ser um jogo de peso nessa partida, vai ser um grande jogo, transmitido aí pelo SBT, TNT Sport, Case TV, entre outras transmissões. Então esse jogo tem início às 5 da tarde. E a equipe do PSG, meu parceiro, a equipe do PSG vai dar trabalho pela posse de bola. É uma equipe que gosta muito de tocar a bola. E a equipe da Inter, apesar de ter feito 3 gols e sofrido 3 gols nos 2 jogos contra o Barcelona, é uma equipe que tem uma defesa sólida. Então vai ser aquele jogo de uma equipe que costuma atacar e a outra que costuma explorar os contra-ataques. A equipe da Internacional tem um grande goleiro, Sommer, e pelo outro lado temos um grande goleiro também, o Donnarumma, grande goleiro, meu parceiro, é considerado aí um dos melhores goleiros do mundo. Temos o Hakimi, o marroquino, grande lateral. Temos o Marquinhos aí da seleção brasileira. E a equipe da Internacional tem Barella, meu parceiro, Mkhitaryan, Di Marco, Bastoni, Dumfries, Pavard, Lautaro Martins, Thuram. Mas Lautaro Martins, meu amigo, compatriota do Lionel Messi, é o atual campeão do mundo. Então vai dar o que falar, hein? Vai ser um jogo bacana de se ver. O PSG é o favorito. A equipe da Internacional vai tentar buscar o título, mas vai ser um jogo daquele jeito. Acredito que o PSG vai marcar gols e vai sofrer gols. Então, diante deste mercado, acredito no jogo para ambas as equipes marcam gols e vejo um duelo decidido na prorrogação. Vejo o jogo para empate nessa partida, um duelo decidido na prorrogação e quem sabe pênalti, porque é as duas equipes que fez tudo o que podia fazer para chegar nesta grande final. Ao mais, é isso. Brasileiro Série C, temos ABC versus Náutico, início às 17 horas. A equipe do ABC é o 14º colocado, o Náutico 13º. O Náutico vem de uma derrota para a Ponte Preta em casa. E o ABC vem de 2 empates. É uma equipe que tem o pior aproveitamento atuando como mandante, ou seja, é o pior mandante da competição em 3 jogos. E o Náutico é aquela equipe que está ali no meio de tabela atuando fora de casa. Em 5 jogos, bateu over 1,5 em 3 deles, em jogos do ABC. E o Náutico, em 5 jogos, bateu over 1,5 em 3 deles. O Náutico vem de 2 derrotas em casa. Perdeu para São Paulo na Copa do Brasil. E para Ponte Preta, 2 equipes paulistas. E a equipe do Náutico vem de uma vitória fora de casa, 4-0 diante do Ipiranga. Venceu o último confronto diante do ABC, 3-0. É um jogo over. O Náutico precisa dar resposta, apesar de vai atuar com grandes desfalques, como é o caso do Paulo Sérgio, Bruno Mezenga, entre outros jogadores, mas tem a volta do Vinícius. Então, para essa partida, acredito no jogo over. Jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Bom, Brasileirão Série A, rodada 11. Temos o jogo do Bahia versus São Paulo às 18h30. É o confronto do 7º colocado versus o 13º colocado. Bom, a equipe do Bahia vem de uma desclassificação aí na Copa Libertadores, ficou com a vaga na Sula, perdeu de virada para o Internacional, vem a 5 jogos batendo over 1,5 em 3 deles. E vale ressaltar que o Bahia perdeu para os 2 times de Porto Alegre, hein? Os 2 grandes, perdeu para Grêmio pelo Brasileiro e perdeu para a Inter pela Libertadores. A equipe do São Paulo vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, batendo over 1,5 e todos. Bateu a equipe do Tajeres e ficou como líder do grupo pela Copa Libertadores. Vem a 2 confrontos sem perder para o Bahia, ou seja, 3 confrontos, 3 vitórias, batendo under 2,5 em 3 de 2. Para essa partida, acredito que vai ser um jogo bem complexo. A equipe do Bahia precisa dar resposta ao seu torcedor, essa equipe do Rogério Ceni. O São Paulo vai atuar fora de casa. Então, para essa partida, acredito no jogo over, mais de 1,5 gols. E como opção de mínimo possível zebra, podemos pegar esse São Paulo com empate.
Vamos agora para o Brasileiro Série B, um clássico goiano, Atlético Goianiense versus Goiás, também às 18h30. É o confronto do líder versus 14º colocado. A equipe do Atlético vem a 5 jogos, batendo under 2,5 em 4 deles. E o Goiás, 4 vitórias e um empate, batendo mais de 1,5 pelo menos em 2 deles. É uma equipe under, já que bateu menos de 2,5 em 3 deles. O último confronto foi 2-1 para o Atlético Goianiense. Em 5 confrontos, o Atlético vem com autoridade para essa partida. Acredito que será um jogo bem equilibrado. Essas equipes que não costumam marcar muitos gols. Apesar do Goiás ser o líder, não vejo um jogo para tanto gols nessa partida. Então, vamos estar buscando aqui o mercado para poucos gols, um jogo para menos de 3,5 gols nessa partida. Vamos agora para MLS, Inter Miami versus Columbus Crews, início às 20h30. A equipe do Columbus vem na 4ª colocação com 28 pontos e a Inter Miami, 6º colocado com 26 pontos. Lembrando que a Inter Miami do Lionel Messi não vencia há 4 jogos, venceu recentemente o Montreal por um placar de 4-2, mas é uma equipe que em 10 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, batendo over 2,5 nos últimos 7 jogos. E a equipe do Columbus batendo, ambas as equipes marcam nos últimos 5 jogos. Nos últimos 2 confrontos, a Inter levou a melhor. Vai ser um jogo bem interessante. A equipe da Inter Miami é uma equipe que vai marcar gols, então acredito no jogo para ambas as equipes marcam gols, ambas as equipes marcam, o Inter Miami com empate. Brasileiro Série A, temos o jogo do Vasco versus Red Bull Bragantino, às 21h, é o confronto do 4º versus 15º colocado. A equipe do Vasco da Gama do Felipe Coutinho vem a 5 jogos, batendo over 2,5 em 4 deles. E o Red Bull Bragantino, 5 jogos, batendo over 1,5 em 3 deles. Nos últimos 5 confrontos, ambas as equipes e over 1,5. Vou deixar um jogo para gols nessa partida. Um jogo para mais de 1,5 gols é a nossa dica. E rapaziada, ao mais é isso, espero que tenha gostado. Mas Bruno, a opção de bilhete pronto, a opção de dupla, tripla aqui do canal. Hoje é dia de Champions, dia de grande final da Champions, Bruno. Então, essas são as nossas análises, prognóstico e palpites de aposta esportivas deste sábado amanhã. Vou estar deixando para você uma tripla ou uma dupla com bilhete pronto, confiança aqui do nosso canal, para que vocês possam analisar novamente e decidir aí se segue ou não com essas dicas. Vou estar deixando aqui para vocês, no jogo do PSG versus Internacional. Vou estar deixando ambas as equipes marcam gols. Vou estar deixando Elfsborg com empate. É uma boa dupla. Outra boa opção que vocês podem pegar, é o jogo para over 1,5 ABC versus Náutico, over 1,5. Podemos pegar Inter Miami com empate e over 1,5 entre Bragantino versus Vasco. Então, uma dupla, uma tripla muito bem analisada, muito sua dupla, muito sua tripla. Planeje seu bilhete pronto nas apostas esportivas em busca do green sempre. Ao mais, meu parceiro, esse é o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo. Até a próxima. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Avante, tropa!